Nessa aula de processamento, trabalharemos com o software da HiTarget, o HGO, e nele vamos, através do método relativo, fazer o processamento e o ajustamento dos nossos pontos hover, através de uma base já processada. Então, eu tenho meu relatório do PPP dessa base de interesse e eu tenho meus hover. E a partir de então, a gente configura a obra e daremos sequência já no nosso projeto. Então, acompanhando, o que nós fazemos dentro desse software? Crio o meu novo projeto. Nele já defino a pasta e o nome do arquivo, curso processamento GNSS, escolho meu diretório e concluo a ação. Em propriedades do projeto, apenas defino o fuso horário que nós estamos trabalhando, aqui na minha situação -3, que é o fuso de Brasília, e em avançado a gente entra em nome do ponto e alteramos para 8 caracteres, que seria o nosso tamanho. E o intervalo mínimo para bases estáticas, vamos trabalhar com linhas de base de 10. Concluo a ação e aqui nas coordenadas vamos buscar o sistema que nós trabalhamos aqui no Brasil. Sirgas 2000 como seu nosso referencial, o nosso datum, e o sistema de coordenadas UTM. Então a gente define com base na nossa origem ou com a nossa necessidade. Confirmação e já temos a nossa configuração inicial do projeto pronto para nós fazermos a importação. A importação ela deve ser feita aqui na coluna à esquerda em importar, onde nós selecionamos os arquivos através do menu importar arquivo. Buscamos, então já tem os arquivos padrão, algumas extensões próprias de equipamentos que utilizam o HiTarget ou ainda o Hynix, que nós já conversamos que é o arquivo padrão, arquivo universal. Então eu seleciono e busco primeiro a minha base. Importando a base, ele conclui a importação e aí a gente já pode trabalhar introduzindo as suas coordenadas, ou seja, transformando-a como um ponto de controle para o nosso projeto. Com a importação já concluída, a gente percebe que ela veio aqui para a tela já nas coordenadas da nossa origem, o que podemos fazer? Entro em pontos, já encontrei o meu ponto de interesse, que é justamente esse, e a gente vem com o botão direito do mouse, definir como ponto de controle. A partir do momento que a gente faz essa definição, podemos entrar na aba pontos de controle, onde traremos as coordenadas corrigidas através do nosso relatório de processamento. Como nos outros vídeos, eu também usarei o PPP nessa nossa situação. Clico 2 vezes, ele já abre para mim um detalhe do ponto. Se fosse o caso, eu poderia alterar o nome dele e aí aqui embaixo as nossas respectivas coordenadas. Busquei meu arquivo de processamento, já tenho ele aqui deslocado ao lado e é o que nós temos que fazer, basicamente, introduzir essas coordenadas aqui juntamente com as precisões do processamento. A forma é bem simples também. Insiro a coordenada final, então 2537, o ponto é o nosso separador, faço o mesmo para a outra coordenada e por fim a elevação eu repito o mesmo procedimento. Agora nós buscamos os sigmas, então 1, 2 e 3, que é o que a gente faz a introdução aqui no campo dos sigmas. Então ele já vem com mais casas habilitadas, basicamente introduzimos os valores no de acordo, posso e devo habilitar a opção coordenada fixa, onde nós iremos transmitir as mesmas informações para o sistema geodésico. Aqui nós temos as coordenadas. Se porventura elas não se ajustarem automaticamente, podemos buscá-las também no nosso relatório, fazendo a introdução final. Então aqui nós temos 6579. A elevação já posso bater 8.25 e a outra coordenada 2889. Perfeito. Habilito os nossos recursos dos nossos eixos X e Y, eixo horizontal, e o Z, que é o eixo vertical. Apliquei. Então nós já temos os controles executados para essa nossa base. Voltei para o projeto. Temos ela já como símbolo do triângulo, que nós já sabemos que ele é o tradicional símbolo o ponto é o de controle, ele é o que dará o ajustamento para o nosso projeto. E a partir de então, nós buscamos a informação do hover. Então vim importar arquivos, busco na nossa organização e trago todos eles para o nosso projeto. Ele faz a leitura, então temos aqueles mesmos 7 pontos que nós já estamos trabalhando nas outras aulas, realizo a conclusão deles e aí a gente já parte com o nosso processamento. Pontos importados em tela, basta nós virmos aqui no nosso menu, nossa coluna à esquerda em processar linha de base.
opções de processamento, onde a gente trabalha com a máscara de elevação, o intervalo de captura do equipamento em campo, ou seja, o seu rastreio. Estava trabalhando com 5, aí vai ser realmente de acordo com o que vocês configuraram em campo, tá, pessoal? E eu aplico a nossa configuração. A partir de então, eu venho aqui ao lado em linhas de base e percebam, nós temos já as linhas ou os nossos vetores estabelecidos. O que é extremamente importante nesse primeiro momento? Que nós já façamos a opção de a base ajusta o hover. É aquela mesma história que nós tivemos na aula do Top Contours do TBC. É a base ajustando o hover, nunca o contrário. Então, nessa nomenclatura que nós temos ao lado, ela deve obedecer a mesma questão, a mesma informação. Então, se eu já bato meu olho, notem o seguinte. O nome da nossa base. 4EB5211 4EB5GO3S. Esse é o nome dela. Dos pontos 3 ao 7, ele antecede meu ponto hover. Porém, nas linhas 1 e 2, eles estão ao contrário. Vocês vão perceber na coluna iniciar essa mesma questão que eu falei para vocês. Olha só, aqui tudo igual e aqui em cima ao contrário. E como eu corrijo? Basta nós entrarmos na linha de base, botão direito, inversão. Mesma coisa para o outro. Percebam que ele já alterou para a gente na nossa coluna ou na nossa tabela. E aqui a gente já tem de acordo com o que nós gostaríamos que fosse. Feito isso, eu entro no meu processamento e aguardo esse processamento finalizar, essa conclusão dele. Finalizou o processamento. Então a gente já percebe aqui na parte inferior que todas as bases foram resolvidas, ou seja, houve o processamento. Dessas 7 bases processadas, todas elas tornaram-se elegíveis, ou seja, obtivemos a solução fixa, que é aquela de nosso interesse. E nenhuma delas se tornou inelegível, ou seja, flutuou. Se porventura a gente tivesse uma inegibilidade em alguma desses nossos processamentos, bastaríamos entrar em plotar dados, e aqui a gente tem o nosso rastreio. Logo abaixo, a frequência, ou melhor dizendo, o ruído existente entre nossos equipamentos ou os nossos sinais de satélite. O que a gente tem que ter? Uma normalidade, percebam. A gente tem um agrupamento das nossas informações e elas estão o mais próximo possível da nossa normal, que é essa linha escura. Quando eu venho em próximo, a gente tem a informação individualizada de cada satélite. Então a gente já conseguiria, se fosse o caso, fazer um filtro, só mostrando de forma que seria feito, olha só. Selecionei, arrastei, ele já tem uma exclusão dessa informação. E aí depois disso poderemos realizar um novo processamento. A partir desse momento, a gente vai ter o resultado final e aí embaixo, ou aqui para a gente, onde aparece estado fixo, apareceria flutuar. Então a gente saberia se deu certo ou se não deu certo nosso processamento. Realizo esse procedimento até concluir e tornar essa minha base ou essa nossa linha de referência como fixa, ou seja, elegível. Tá bem? Com o processamento concluído, nós viemos aqui embaixo em ajuste de rede, onde vamos definir a opção de relatório. Nessa opção, basta nós clicarmos e escolhermos o formato de texto, ou seja, arquivo TXT, e então ajustes, onde a gente vai fazer realmente o ajustamento. Nessa opção, entre em 3D baseado e altere a opção para datum alvo. Em datum alvo, escolhemos autoajuste. Então a gente clica em sim, confirmamos esse padrão e podemos fechar essa janela. Fechando a janela, entramos aqui em exportar e exportamos esse primeiro relatório criado, que é um relatório parcial. Escolha a opção de texto e concluação. Nessa conclusão, escolham sempre a opção resultados do ajuste 2D restrito ao sistema de alvos. Confirmei e aqui é o nosso relatório primário. Perceba que a gente não tem ainda a informação dos sigmas, somente as zonas de ampliação e redução, as coordenadas geográficas e as coordenadas do tipo UTM. Como ela fica salva na pasta raiz do nosso projeto, que é aquele caminho que nós definimos anteriormente, podemos fechar e aí então eu venho em processar linha de base, que nós criaremos novos relatórios, justamente para os nossos vetores. Então eu vim em linha de base, seleciono a opção linha de base, escolho todos os meus pontos,
que são nossos vetores de processamento, e agora geramos esse relatório. Ele vai abrir um monte de relatório, um em cima do outro. Vocês perceberam, né? Se eu arrasto aqui para baixo, está um em cima do outro. Podemos fechar da mesma forma que o anterior, porque eles ficam na mesma pasta, lá na pasta raiz. Então, temos, notem, 7 relatórios, que são das nossas linhas de base, mais o outro relatório de ajustamento. Esses 8, no meu caso, no nosso exemplo, serão levados para uma outra plataforma para que a gente possa gerar o relatório no formato padrão, tradicional do INCRA. Então, basicamente, minimizo o programa e abro a pasta onde nós iniciamos o nosso projeto. Estamos dentro agora da pasta de organização, olha só, cursos processamento de GNSS, que é o nome do meu projeto. Venho em Reports, que são onde estão nossos relatórios já do nosso processamento. E olha só, aquele que a gente exportou aqui embaixo. É esse arquivo dos points. E dentro de Static, nós temos os outros relatórios gerados nessa última etapa nossa. Então o que nós temos que fazer? Arrastamos a opção dos pontos para dentro dos estáticos e temos todos eles unificados. E então, existe um site onde nós podemos fazer essa configuração do relatório. Eu deixei ele como material anexo da nossa aula. Então eu entro e é essa a interface que nós iremos trabalhar. Seleciono os arquivos de texto gerado pelo HGO, que é justamente todos aqueles 8 na nossa situação. Selecionei todos eles e vou em Abrir. Basta nós clicarmos em Gerar relatório INCRA. Então, vim em Baixar relatório e aqui nós já temos o arquivo final com as coordenadas do eixo E, do eixo N, a altitude e os sigmas, ou as nossas precisões. Esse arquivo ele é caracterizado como sendo um ASCII e eu consigo fazer a importação dele em qualquer software de topografia, inclusive no Metricatopo. Então, salvei lá na nossa pasta de organização, renomeio processamento Hover e agora a gente vai fazer a importação dele no Metricatopo. Com o Metricatopo aberto, basta entrarmos na aba Pontos e importar arquivo do tipo ASCII e encontrar aquele arquivo de nosso interesse. Processamento Hover, peço para abrir e agora eu organizo as minhas informações com base no separador, que é um espaço, o nome da minha coluna 1, são os nomes dos meus pontos, a coluna de descrição é a última, as minhas coordenadas do eixo X ou eixo E é a coluna 2, N, coluna 3, cota, coluna 4. Então a gente já vem 2, 3 e o 4 e por fim os nossos sigmas. Sigma no X, no Y e no Z, seguindo a mesma sequência. Então, 5, 6 e 7. Concluir, posso simplesmente concluir aqui de acordo com a descrição, ou seja, cada ponto estará numa descrição, ou ainda eu venho em nova e crio uma camada, pode ser pontos importados, dia 1 ou o nome do projeto, vocês escolhem. Concluir, pontos importados, todos eles aqui já em tela para a gente. E eu posso entrar em GeoINCRA terceira edição, inserir RMS e conferir as informações da qualidade de nossos pontos. Tá bem? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.